Professores, preparem um cafezinho que hoje o papo é sobre a resolução SEDUC. Present Day, 2024. Isso aí. Essa resolução tá dando o que falar, né? E a gente tá aqui para desvendar tudo, entender direitinho como ela impacta a nossa rotina. Isso, os nossos direitos, como ela funciona na prática, dentro da sala de aula. E para nos guiar nessa análise, a gente convidou a Carmen, Olá! expert em legislação educacional, que vai nos ajudar a dissecar cada ponto da resolução. Bem-vinda ao The Deep Dive, Carmen. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, professor. Prazer é nosso. Acho que antes de a gente começar a destrinchar a resolução, é importante a gente situá-la dentro da legislação já existente. Sim, claro. Né? Tipo, a Lei do Piso, a 11.768 de 2008, as leis complementares, o 136 de 97 e a 1.374 de 2022. É super importante a gente lembrar que essa nova resolução, ela precisa estar em sintonia com a legislação que já existe. Com certeza. Yeah. E a participação de vocês ouvintes também é super importante. Mandem as suas dúvidas, os comentários, o que vocês acharam da resolução, o que vocês estão pensando. A gente quer ouvir a voz daqueles que estão na linha de frente, né? É isso aí. Afinal, The Deep Dive é feito para vocês. É isso aí. Bom, vamos começar então. A resolução, ela divide a nossa jornada de trabalho em 3 partes. As aulas com alunos, as ETPCs Isso. e as ATPLs, que também são conhecidas como OPDs. Você pode explicar pra gente, Carmen, o que cada uma dessas categorias significa na prática? Claro. Bom, vamos imaginar que você é um professor de matemática, por exemplo. A maior parte da sua jornada vai ser dedicada à interação direta com os alunos, né? Ministrando suas aulas. Lembrando que cada aula tem 50 minutos no período diurno e 45 no período noturno. E as ATPCs? As ATPCs, as aulas de trabalho pedagógico coletivo, são aquelas horas destinadas à formação continuada, planejamento, análise dos resultados, atendimento aos pais. Essas atividades em grupo que a gente precisa fazer na escola, que são essenciais para o bom funcionamento da escola. E cada ATPC também tem 50 minutos. Entendi. E aquele tempo que a gente usa para preparar as aulas, para corrigir as provas, os trabalhos, isso entra nas ATPLs. Exatamente. As ATPLs ou EPDs, né, que são as aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha ou atividades pedagógicas diversificadas, representam esse tempo que o professor tem para se dedicar a essas tarefas individuais sem a presença dos alunos. E a Lei do Piso, como fica nessa história toda, lembrando que ela define um limite de 2/3 da carga horária para interação com alunos, né? Sim, a resolução ela incorpora esse limite da Lei do Piso. Ou seja, no máximo 2/3 da sua carga horária pode ser dedicada a essas aulas com os alunos. O restante precisa ser dividido entre ATPCs e ATPLs. Certo. E quem define como esses horários, eles vão ser organizados dentro da escola. A responsabilidade pela organização dos horários é do diretor da escola. Ele precisa levar em consideração os limites diários de aulas que variam de acordo com a sua carga horária e se você está em regime de acumulação de cargos ou não. E quais são essas diferenças? Bom, para professores com até 36 aulas semanais, em um único vínculo, o limite é de 9 aulas diárias. Mas para quem está em regime de acumulação, aí o bicho pega. O limite pode chegar a 12 ou até 16 aulas diárias, dependendo da rede específica. 16 aulas diárias. Nossa, me lembra a época da faculdade que eu emendava um monte de aula e chegava em casa moído. Coisa é. Imagina a maratona que você apresenta pro professor, né? Correr de uma escola para outra, dar conta de todas as turmas, preparar a aula, corrigir prova. Sem falar no tempo para descansar, para se alimentar, para cuidar da saúde. Realmente, essa é uma questão que me preocupa bastante. Um professor esgotado, sem tempo para se preparar adequadamente. Dificilmente ele vai conseguir desenvolver um trabalho de excelência, né? E essa sobrecarga, ela pode impactar não só a saúde e bem-estar do professor, mas também comprometer a qualidade do ensino. Falando em qualidade de ensino, a resolução, ela define como as ATPCs, elas devem ser organizadas. Sim. Elas podem ser presenciais ou remotas. Define sim. A resolução, ela fala que as ATPCs podem acontecer no mesmo turno das aulas, se houver disponibilidade no horário da escola ou em turno diferente, mas sempre dentro do horário de funcionamento da escola. E para quem trabalha à noite, como fica? Para os professores noturnos, as ATPCs, elas podem ser realizadas de forma remota ou no pré-turno, caso o professor não tenha disponibilidade de horário. Entendi. E tem alguma coisa específica na resolução para professores dos anos iniciais? Sim, os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, eles têm a opção de ter até 2 ATPCs adicionais por semana para ampliar a formação profissional. Parece que a resolução tentou cobrir bastante coisa, né? Diversos aspectos da jornada de trabalho. Mas, Carmen, na sua visão, você vê algum ponto que precisa de mais atenção? Algo que pode ser considerado uma falha? Olha, sem dúvida, a gente tem alguns pontos que merecem um olhar mais crítico. Por exemplo, essa exigência de que
as TPPCs sejam presenciais ou remotas, dependendo do turno de trabalho, pode gerar alguns problemas logísticos, né? Nem todas as escolas têm estrutura para videoconferência e internet de qualidade. É verdade. Yeah. A gente sabe que a realidade das escolas é muito diversa, né? Exatamente. Outro ponto que me preocupa é essa possibilidade de convocar o professor para atividades pedagógicas na escola, as APDs, né? Mediante necessidade pedagógica. Esse termo ele é muito amplo, muito subjetivo, sabe? Abre espaço para abusos. Parece um cheque em branco, né? Exatamente. Necessidade pedagógica pode ser qualquer coisa. Precisa de critérios mais claros para evitar que essa brecha seja usada para sobrecarregar os professores, né? Concordo plenamente. Essa necessidade pedagógica, ela precisa ser melhor definida. E por último, a resolução, ela não detalha como a Secretaria da Educação vai apoiar as escolas na adequação da infraestrutura para essas ATPCs remotas, né? Computadores, internet, tudo isso precisa ser garantido para a resolução funcionar na prática. Sinto que é só na promessa, né? Exatamente. E aí, Carmen, diante desses desafios, o que pode ser feito para melhorar a resolução? O que você, como especialista, sugere para que essa resolução seja mais justa, mais eficaz? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir critérios objetivos para a convocação dos professores para essas APDs na escola, né? Definir limite de frequência, justificativas. Para evitar o uso indiscriminado dessa necessidade, né? Exatamente. A gente precisa ter transparência, critérios objetivos, para que as APDs sejam realmente utilizadas para fins pedagógicos, né? Outro ponto importante é rever os limites de aulas diárias, principalmente para quem está em regime de acumulação. Você acha que esse limite de 16 aulas ele é excessivo? Com certeza. A gente precisa considerar o impacto na saúde e bem-estar dos professores, como você já mencionou, e, claro, garantir que todas as escolas tenham a infraestrutura e o suporte tecnológico adequados para a realização dessas ATPCs remotas. Ou seja, investir em equipamento, internet. Sim, e por fim, é fundamental criar mecanismos de monitoramento e avaliação da implementação da resolução. A gente precisa acompanhar de perto como as coisas estão funcionando para poder fazer os ajustes necessários. Escutar os professores, as escolas. Com certeza, a participação de todos é fundamental para que essa resolução atenda às necessidades da comunidade escolar. Perfeito, Carmen. Acho que você levantou pontos importantíssimos. E agora, vamos tentar entender como essa resolução impacta a nossa rotina na prática, considerando os diferentes cenários e as particularidades de cada escola. Vamos lá. E você, professor, que está nos ouvindo, como você se sente diante dessas mudanças? Quais são as suas expectativas? Quais são as suas preocupações? Compartilhe com a gente. Afinal, a sua voz é fundamental nesse debate. Com certeza. Eu acho que a gente precisa ter em mente que essa resolução, ela afeta os professores de maneiras diferentes. Por exemplo, quem tem só um vínculo com a rede estadual com até 36 aulas semanais, talvez sinta menos o impacto. Afinal, o limite de 9 aulas diárias já é uma realidade para muitos. Mas para quem acumula cargos, a coisa muda de figura, né? Muda. Me parece que a rotina desses professores vai ser bem impactada. Com certeza. Imagina só, um professor que trabalha em 2 escolas com 16 aulas por dia é um corre sem fim, né? Ele precisa se deslocar entre as escolas, lidar com diferentes turmas, preparar aulas específicas para cada uma, sem contar o tempo perdido com deslocamento, a necessidade de se alimentar decentemente e, claro, o cansaço físico e mental que tudo isso gera. Realmente, me parece que a resolução impõe um ritmo intenso para esses professores. E me preocupa a questão da qualidade do ensino, viu? Carmen, será que com essa carga horária tão extensa, o professor consegue se dedicar de forma plena a cada turno, preparar aulas inovadoras, dar atenção individualizada aos alunos? Dá para conciliar tudo isso? É uma preocupação muito válida. A gente sabe que a qualidade do ensino depende de vários fatores, mas a sobrecarga de trabalho do professor é, sem dúvida, um elemento que pode comprometer o aprendizado dos alunos. Um professor esgotado, sem tempo para se preparar adequadamente, dificilmente conseguirá desenvolver um trabalho de excelência. É preciso ter tempo para respirar, para se inspirar, para planejar. E a resolução, Carmen, ela fala alguma coisa sobre o tempo que o professor precisa para se preparar para as aulas, corrigir trabalho, planejar atividades. Esse tempo está contabilizado na jornada de trabalho. Sim, a resolução define que as ATPLs ou EPDs são destinadas a essas atividades individuais. O problema é que, na prática, a gente sabe que muitos professores acabam levando o trabalho para casa. A jornada de trabalho extrapola os limites da escola. A gente sabe que a realidade do professor vai muito além daquelas horas dentro da sala de aula, né? Um trabalho que exige dedicação constante, muita pesquisa, atualização. Exatamente. E essa realidade precisa ser considerada. É preciso garantir que o professor tenha tempo e condições adequadas para se dedicar a todas as suas tarefas dentro da sua jornada de trabalho. E a questão das ATPCs, Carmen? Você acha que a resolução define bem como elas devem funcionar? Tem algum ponto que te preocupa?
Eu acho que a resolução avança ao destinar um tempo específico para as ATPCs, reconhecendo a importância da formação continuada, do planejamento, da análise de resultados. No entanto, como a gente já comentou, a falta de critérios claros para a convocação dos professores para APDs na escola é um ponto que precisa ser revisto. Essa necessidade pedagógica genérica te preocupa, né? Você acha que isso pode ser usado de forma devida? Exatamente, me preocupa muito. É preciso ter transparência, critérios objetivos para que as APDs sejam realmente utilizadas para fins pedagógicos e não como uma forma de sobrecarregar os professores. A gente precisa ter clareza sobre o que se espera do professor durante esse tempo. E a questão da infraestrutura, Carmen? A resolução garante que as escolas tenham condições de oferecer ATPCs remotas de qualidade. Infelizmente, a resolução não entra em detalhes sobre a questão da infraestrutura. E a gente sabe que muitas escolas, principalmente no interior do estado, enfrentam dificuldades com internet, equipamentos. Sem investimento, a resolução fica comprometida. Ou seja, a resolução é um passo importante, mas precisa ser aperfeiçoada para atender à complexa realidade das escolas paulistas. Concordo plenamente. E essa melhoria só acontece com a participação de todos. Professores, diretores, a própria Secretaria da Educação. A gente precisa se unir para que a educação de qualidade seja uma realidade para todos os alunos. É isso aí. A gente precisa se engajar, cobrar, propor soluções. A educação de qualidade é um direito de todos e depende, em grande parte, das condições de trabalho dos nossos professores. Sem dúvida. E para finalizar esse bloco, Carmen, queria te pedir para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, os professores que estão acompanhando o The Deep Dive. O que você gostaria de dizer para eles? Acho que a mensagem mais importante é: não se deixem abater. Essa resolução, ela trouxe mudanças significativas. E é normal a gente se sentir um pouco perdido, né? Com um monte de dúvidas e incertezas. Mas a gente não pode se deixar paralisar. Claro que não. Informação é poder, né? A gente sabe os nossos direitos e deveres, a gente consegue garantir que essa resolução seja aplicada de forma justa e que a gente não seja prejudicado nesse processo. Exatamente. Leiam a resolução com atenção, conversem com seus colegas, com o sindicato, participem das reuniões pedagógicas da escola, troquem ideias, compartilhem suas dúvidas, angústias, sugestões. Acho que a troca de experiências é fundamental nesse momento, né? A gente saber como que a resolução está sendo aplicada em outras escolas. Quais os desafios que os colegas estão enfrentando, quais as soluções que eles estão encontrando. Certeza. E a Secretaria da Educação precisa ouvir a nossa voz, entender as diferentes realidades das escolas. E a gente sabe que essa realidade ela é bem diversa, né? Tem escola no centro, na periferia, no interior, cada uma com as suas particularidades, suas necessidades, seus desafios. Sem dúvida, essa diversidade precisa ser considerada na implementação da resolução, né? É. Não dá para impor um modelo único, engessado, que ignore as especificidades de cada escola. Senão a gente corre o risco de criar mais problema do que solução, né? É. A gente precisa de um modelo flexível que se adapte à realidade de cada escola, de cada professor. Exatamente. A gente precisa de um diálogo aberto e honesto para que essa resolução seja um instrumento de valorização do professor e de melhoria da qualidade da educação. E que mensagem final você deixa para os nossos ouvintes, Carmen? O que eles podem fazer para garantir que essa resolução seja um passo positivo para a educação? Olha, eu acho que o mais importante é que a gente se engaje nesse debate. A resolução, ela já está publicada, mas ainda há espaço para diálogo, para aperfeiçoamento. Os professores precisam se manifestar, apresentar suas demandas, sugestões. Lutar por seus direitos, por melhores condições de trabalho, por uma educação de qualidade para todos os alunos. Com certeza. E para isso a informação é fundamental. Continuem acompanhando o The Deep Dive, busquem outras fontes confiáveis, conversem entre si, compartilhem experiências, dúvidas, sugestões. A gente precisa se unir para fortalecer a nossa voz. É isso aí. Juntos a gente consegue. Isso. Juntos a gente pode construir um ambiente de trabalho mais justo e favorável à qualidade da educação. A educação é uma tarefa coletiva e a gente só vai avançar se a gente trabalhar junto. Perfeito, Carmen. Acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar para os nossos ouvintes. Participem, se engajem, se informem. A educação é um bem de todos e depende do esforço de cada um de nós. Concordo plenamente. A educação é a base de uma sociedade justa e desenvolvida e a gente precisa lutar para que ela seja uma prioridade. E você que está nos ouvindo, continue ligado no Deep Dive para mais informações e análises sobre a educação. Até a próxima. Até a próxima.